Hi guys, welcome to my channel. Saímos pra finalmente mais um vídeo, demorou 6 séculos pra sair, mas saiu. O tema de hoje foi vocês que escolheram, tava entre comportamento não verbal e esquizofrenia, escolheram esquizofrenia. Então vamos começar falando sobre o que é a esquizofrenia. A esquizofrenia ela é uma desconstrução psíquica que faz a pessoa não saber distinguir o que é realidade do que é imaginação. A esquizofrenia ela não tem uma determinada cura também, existem tipos de esquizofrenia. Então, como vocês sabem, a esquizofrenia ela ainda é um mistério para a ciência e para algumas pessoas, pesquisadores nessa área da mente. E, inclusive para mim, que eu ando pesquisando bastante sobre esquizofrenia já faz um tempo que eu venho montando uma teoria em cima disso. Mas esse é papo para outro vídeo, não é mesmo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a esquizofrenia. Ela tem tipos, então eu vou falar aqui pra vocês o tipo de cada um desses, né, como funciona e tudo mais, e vocês vão ficar atentos como é. Mas antes disso, solta a vinheta. Touch gloves, yeah, it'll be alright. I always knew you had a heavy heart. Brother, you're taking me back to... A gente vai falar agora um pouco sobre os tipos de esquizofrenia que existe atualmente. São 7 tipos diferentes de esquizofrenia. E eu vou estar falando aqui pra vocês sobre o primeiro tipo de esquizofrenia que existe, que é esquizofrenia paranoica. Bom, como sempre eu tenho uma colinha aqui. A esquizofrenia paranoica, ela se desenvolve, na maioria dos casos, em uma idade mais avançada do que nos outros tipos. É um tipo de esquizofrenia mais comum caracterizadas e insistente em alucinações ou delírio, bem como alterações nas falas e nas emoções. Então essa seria a mais comum, digamos assim. O próximo tipo de esquizofrenia seria a hebefrênica ou desorganizada, que é mais normal para vocês entenderem. Esse tipo de esquizofrenia geralmente tem desenvolvimento entre 15 a 25 anos de idade, caracterizadas como comportamentos de pensamentos desorganizados, são muito comuns. Em contrapartida, delírios e alucinações, quando acontecem, passa de uma maneira muito rápida, ou seja, não é tão agressiva quanto as outras que a gente vai ver daqui pra frente um pouquinho. O próximo tipo de esquizofrenia seria a esquizofrenia catatônica. A esquizofrenia catatônica possui características típicas sobre os movimentos e fala, que podem alterar entre extrema agitação e extrema quietude. Então ele vai de extremo a extremo, né? É um catatônico. Então, tipo, no momento ele tá muito quieto, no momento ele tá muito agitado. Então é uma coisa que é rápido, que é raro, inclusive é um dos tipos de esquizofrenia mais raro que tem. Mas acontece, tem gente que realmente é assim, que tem esse tipo de esquizofrenia. Tem um certo tipo de esquizofrenia que abrange algumas outras esquizofrenias, que são esquizofrenias indiferenciada. Esse tipo de esquizofrenia apresenta normalmente características de outros tipos de esquizofrenia, como a paranoia, a hebefrênica ou catatônica, mas não se encaixa em nenhuma delas, então por isso esse nome. Temos também a esquizofrenia residual. Pessoas afetadas por esse tipo de esquizofrenia já possuem um histórico de doenças mentais, então existem outros tipos de doença que faz com que a pessoa tenha essa esquizofrenia residual, né? Tem também a esquizofrenia simples. Os sintomas são negativos, são recorrentes nesse tipo de esquizofrenia e tendem a piorar de forma muito rápida. Já os sintomas positivos da doença são muito raros, então quase nunca tem um pouquinho de positivos nesse tipo de esquizofrenia simples. O próximo tipo de esquizofrenia se chama senestopática, é um nome totalmente diferente. Na esquizofrenia senestopática, o paciente possui características que não são abrangidas em nenhum outro tipo de relatos. Então é totalmente diferente de tudo que você já ouviu falar sobre esquizofrenia. Como sempre, gente, eu tenho minha colinha ali, então se eu não estiver olhando pra vocês, eu vou estar olhando pra colinha, então não se preocupem, estou aqui pra vocês. A gente vai falar agora sobre as causas, os fatores de risco, né? Segundo a ciência, digamos assim, porque não tem uma exatidão do porquê que uma pessoa ela é esquizofrênica. Mas há talvez prováveis causas que façam com que uma pessoa tenha esquizofrenia, né? Às vezes pode ser genético, como está descrito aqui. Então eu vou explicar para vocês direitinho como isso funciona mais ou menos referente à área genética da coisa. Após diversas pesquisas realizadas, constatou-se que a genética é responsável por pelo menos 50% dos casos de esquizofrenias. E os outros 50% são decorrentes a fatores ambientais.
A maior evidência desse dado é relacionada a estudos feitos com gêmeos idênticos, ou seja, pessoas que possuem os DNAs iguais. Além disso, uma pesquisa norte-americana recente, publicada no dia 19 de outubro de 2016 no jornal Nature, constatou que a doença é desenvolvida mais ativamente enquanto o cérebro do feto ainda está sendo formado. Outro ponto importante relatado na pesquisa é que o causador da doença não é composto apenas de um gene, mas sim de uma série deles e que é chamado de heterogeneidade. Deixa eu ver se é isso mesmo. Heterogeneidade. O que eu não posso deixar de falar para vocês é sobre os fatores ambientais, que é muito importante para vocês entenderem os dois lados desta moeda. Por conta da alta complexidade metodológica, poucos estudos foram realizados referente à relação a fatores ambientais com o desenvolvimento da esquizofrenia em uma pessoa. Todavia, alguns pontos foram descobertos e analisados. Períodos do desenvolvimento cerebral, fatores ambientais de risco. Vou explicar agora para vocês alguns fatores que podem ser um dos maiores fatores problemáticos ambientais que podem ser que provoquem também a esquizofrenia em um feto, em uma criança. No período pré-natal, pode ser viroses, influências, rubéola, herpes na mãe, principalmente quando ocorre no segundo trimestre da gravidez. Pode ser também desnutrição materna, morte do marido, acontecimento de alto impacto na vida emocional da mãe, depressão durante a gravidez, complicações na gravidez, sangramentos, entre outras coisas, crescimento ou desenvolvimento anormal do feto, período neonatal, complicações na hora do parto, asfixia, parto cesáreo emergencial, interação atípica ou inexistente entre mãe e filho, perda precoce de um dos pais. Na primeira infância, infecções do sistema nervoso central, como meningite, encefalite ou sarampo, experiências psicológicas negativas, traumas como abuso físico ou sexual. Na adolescência, o uso de determinadas drogas como maconha e LSD. Lembrando que isso falando de pesquisas feitas por cientistas, e esse é só um dos estudos que eu fiz, não tem nada a ver com o que eu escrevi, então, né, não me julguem. Agora eu vou falar um pouquinho pra vocês como uma pessoa que tem esquizofrenia, ela sente as coisas, como ela vê as coisas. Vou falar pra vocês sintomas do que uma pessoa com esquizofrenia passa diariamente, ou às vezes nem diariamente, às vezes é por hora, em hora e hora. Às vezes você não consegue distinguir mesmo o que é de fato realidade e o que é de fato uma fantasia, imaginação. Escutar ou ver algo que não existe, sentimento constante de estar sendo vigiado, maneira peculiar, sem sentido, de escrever ou falar, posição estranha do corpo, sentir-se indiferente diante de situações importantes, regressão na performance nos estudos ou no trabalho, mudanças na higiene pessoal ou na aparências, mudanças de personalidade, afastamento muito visível de atividades sociais, respostas irracionais com medo ou raiva aos parentes ou amigos, inabilidade em dormir ou concentração, comportamento inapropriado ou estranho, preocupação extrema com religião ou ocultismo. Então, dá pra perceber um pouco, agora saindo um pouco aqui dos estudos e pensando um pouco, eu acho que eu gosto mais de pensar com vocês do que só ler, porque vocês estão aqui pra ver eu lendo alguma coisa, né, pelo amor de Deus. Bom, eu não sei se vocês pararam pra pensar já alguma vez, ou quem estudou, né, já sabe que, sobre esquizofrenia, que muitas pessoas que são esquizofrênicas, elas têm algum problema, digamos assim, com a parte religiosa, com a parte oculta, porque na cabeça deles, eu acho que isso funciona como uma válvula de escape, pra ter certeza do que é real e do que é irreal, né? Do que seria a verdade que ela vive e do que é irreal. Eu vi um caso, não recente, de uma mulher e gravaram vídeos com ela, acho que não sei se foi só um vídeo ou foi vários vídeos, não lembro direito, mas lembro de ter assistido um vídeo específico dessa mulher falando que ela foi curada da esquizofrenia graças à religião, que eu não lembro agora qual que era, mas eu acho que era evangélica, cristã, uma coisa assim.
E daí ela falou que aquilo ali fez com que ela mudasse, que ela se curasse e tudo mais. Só que claramente dava pra perceber pela face da pessoa que ela não tava bem, dava pra perceber pelo movimento corporal dela. Então o corpo denuncia o que você tenta esconder. Então, mesmo que você tente se esconder atrás de uma religião, mesmo que você tente se esconder atrás de alguma coisa pra realmente achar que está bom, nem sempre vai ser assim. Então, em algum momento ela vai ter uma recaída, em algum momento ela vai escutar a voz, em algum momento ela vai fingir que aquilo ali é outra coisa. Então, ou seja, mesmo que ela pense que ela seja curada, ela não está, infelizmente. Porque a gente não tem como se autocurar se a gente está totalmente perdido, mesmo que a gente se enfie dentro de qualquer religião. Isso realmente em qualquer religião. Se você for um bandista, se você tiver esquizofrenia grave e de ter alucinações, é capaz até mesmo de você acreditar mais naquilo do que na realidade. Então, tipo, pode ser que você se perca totalmente dentro de uma religião do que você voltar e tentar tanto com remédios ou, sabe, vivendo a vida normalmente, como deveria ser vivida. Então é isso que eu queria abordar, assim, como um adendo, um PS pra vocês, que tem muitas pessoas que têm esquizofrenia e a maioria delas visam o ocultismo, a religião, coisas místicas, coisas algumas irreais e ocultismo, que aquilo ali é como se fosse uma válvula de escape, como eu expliquei pra vocês. Então, só uma curiosidade. Então, se vocês tiverem mais curiosidade sobre isso, pesquisem aí na internet direitinho. Espero que eu tenha ajudado vocês pelo menos um pouco. E o próximo vídeo, gente, vai ser sobre comportamento não verbal, já que ele foi um dos segundo tema que eu postei ali pra vocês no Facebook. E caso vocês queiram participar de votação, essas coisas, vão lá, me sigam nas redes sociais, tem o Facebook aqui embaixo. Gente, se inscreve no canal da Kelly também, que é muito bom. Não tem nada a ver sobre psicologia nem psicanálise, mas tem a ver com aceitação do seu corpo, do seu cabelo, enfim. Vão lá, Kelly, e eu vou deixar aqui embaixo o link do canal dela. Então, caso vocês queiram dar uma curiosidade lá, é muito bom. Eu adoro, gente. Coisa de cabelo eu amo. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreve no meu canal, se inscreve no canal da Kelly. E é isso. Estamos juntos sempre, como vocês sabem. E tchau!